Olá, pessoal. Estamos aqui para o nosso encontro de número 9, desse nosso curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação do IFSC-USP São Carlos. Esse primeiro semestre de 2021. Nosso objetivo hoje é uma extensão natural da aula anterior, em que nós vamos continuar a discutir a ideia de renormalização em problemas de probabilidade, tá bom? Então, vamos continuar aqui a nossa discussão sobre renormalização em sequências independentes e identicamente distribuídas de variáveis aleatórias. Então, para a gente retomar muito brevemente o que a gente viu na aula passada, eu esbocei aqui um tipo de diagrama. Permitam-me diminuir aqui o tamanho um pouquinho, para que caiba tudo numa única tela. Ó. Eu tentei esboçar com essa fronteira aqui um tipo de espaço funcional. Quais são as funções desse espaço? São possíveis densidades de probabilidade. Sendo bem impreciso, mas né, densidades do quê? Do mesmo espaço de probabilidade? Mas a gente está sendo informal aqui. Qual que é a ideia? Nós temos, com a nossa ideia de distribuições alfa estáveis, nós temos toda uma linha de pontos fixos. Nós temos toda uma linha aqui parametrizada pelo parâmetro alfa de possíveis atratores de densidades. Então, qual que é a ideia? Quando nós estamos olhando aqui o subespaço de todas as densidades, num certo espaço de probabilidade, que tenham variância finita, nós sabemos que nós podemos somar uma certa quantidade de variáveis com essa característica, todas com a mesma distribuição, e se nós dividirmos isso por um certo número, nós vamos ter uma densidade da variável aleatória resultante. Certo? Ótimo. Então, nós mudamos de uma densidade inicial dessas nossas várias parcelas para uma densidade final dessa soma devidamente normalizada. É uma nova densidade. Só que ela ainda terá, desde que a gente normalize corretamente, variância finita. Então, nós podemos imaginar que é a iteração desse processo. Então, agora nós tivemos uma nova densidade, usamos essa densidade para caracterizar as novas parcelas de uma soma, somamos, dividimos pelo fator de normalização adequado, temos uma nova densidade, então nós podemos ter uma sequência de densidades que, se forem de variância finita, não importa qual foi a densidade de partida, nós vamos convergir para a distribuição alfa estável de índice alfa igual a 2, que é a gaussiana. Tudo bem? Só que isso vale, pessoal, para qualquer alfa entre 0 e 2, excluído o 0. Desde que nós tenhamos a função característica dessa forma, que é o que caracteriza as distribuições alfa estáveis. Então, esse caso foi o alfa igual a 2. Aqui nós podemos pictoricamente imaginar um alfa diferente de 2, mas no intervalo permitido, vou chamar de alfa linha. O meu ponto de partida aqui seriam densidades com esse comportamento assintótico, para x de módulo muito grande. Uma lei de potência para x muito grande, isso é diferente do caso de variância finita. Se eu somar várias variáveis com uma mesma densidade, com cauda de índice alfa linha, eu não preciso estar necessariamente na distribuição estável, mas eu tenho uma cauda compatível com a distribuição alfa linha estável, faço várias somas normalizadas, eu caminho para esse atrator, caracterizado pelo alfa linha. Vai ter uma função característica em que eu teria alfa linha aqui. Eu poderia partir de outras densidades com o mesmo comportamento assintótico, com o mesmo alfa linha, eu vou convergir para esse cara. Tá? E isso para vários outros alfas. Então, nós temos uma linha de pontos fixos. Pessoal, podem existir densidades iniciais que não sejam caracterizados por esses comportamentos e nunca vai ter somas delas que caminhem para cá, tá bom? Mas isso não é muito pertinente para a gente. É pertinente que existam esses possíveis limites, mas lembrando que a normalização desses fatores, dessas parcelas, tem que ser adequada. Tudo bem. Então, é uma imagem aí para a gente representar essa ideia. Agora, quando nós falamos sobre alfa estáveis na aula passada, nós imaginávamos que nós já partíamos das densidades que estão nessa linha.
A gente falava que uma distribuição era alfa estável, que se a gente pegasse várias cópias, por exemplo, de normais, desde que a gente somasse essas variáveis e normalizasse adequadamente, o resultado já era uma normal. Tá? Mas aqui a gente tem uma ideia de convergência, a gente não precisava começar exatamente já nas estáveis. Eu tentei expressar essa ideia de mudança de densidades na aula passada com isso aqui. Ó. Isso aqui eu ainda estou repetindo algo da aula passada. Nós definimos lá um procedimento que a gente chamou de renormalização, ou transformação de renormalização, em que nós poderíamos ter várias cópias de uma variável aleatória ou de uma mesma densidade de índice alfa. Eu somaria n delas, dividiria por n elevado a 1 sobre alfa. Isso aqui me dá uma nova variável aleatória que tem uma nova densidade, que é ρ de xi'. Isso aqui foi uma soma normalizada que me fez passar de uma densidade inicial para uma densidade evoluída, digamos assim, após uma iteração. Pessoal, a passagem desta ρ para esta ρ é como se fosse um desses passos aqui, ó, como se fosse daqui para cá. É só quando eu fizer isso várias vezes que eu vou tentar imaginar que eu posso ir para um ponto fixo estável. Tudo bem? Isso aqui é um passo. Então isso é muito importante. Notem que esse n é uma constante. Não é esse n que vai para infinito. É o número de aplicações desse mapa nas densidades que tem que ir para infinito para que isso convirja para uma ρ estável, que seria a densidade correspondente a um desses pontos aqui e que teria essa função característica. Tudo bem? Então notem que agora a gente não precisa partir já das distribuições alfa-estáveis. Podemos partir de densidades que não ficarão invariantes nesse mapa aqui. Tá bom? Então vamos trabalhar melhor essa ideia. Vamos trabalhar um caso específico, tá? Vamos trabalhar com essas densidades e vamos escolher n igual a 2, tá? Vamos escolher n igual a 2, vamos somar apenas duas parcelas. Para a gente poder escrever o que a gente quer, ó, a gente quer escrever a densidade de uma nova variável, que será a soma de duas variáveis com uma densidade original, dividido por 1 sobre 2 elevado a 1 sobre alfa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Como a gente vai trabalhar com densidades, a gente precisa lembrar aqui umas propriedades básicas de probabilidade, que são essas aqui. Ó. Olha só. Se você tem uma variável aleatória que tem uma densidade, e você constrói uma nova variável aleatória simplesmente multiplicando-a por uma constante. Essa densidade, nós já trabalhamos isso em aulas anteriores, é a densidade da variável original com o seu argumento escalado e com um fator de escala aqui também. Por que eu vou precisar disso? Quem vai fazer o papel desse C aqui, pessoal? Quem vai fazer o papel desse C vai ser 1 sobre n elevado a 1 sobre alfa, que vai estar multiplicando cada x. Eu vou ter uma constante multiplicando cada parcela. É por isso que eu estou falando desse C aqui. E depois a gente vai somar duas parcelas, não é? Então vamos relembrar a fórmula de convolução. Se eu tiver uma nova variável aleatória que seja soma de duas outras independentes, a gente sabe que no mundo de Fourier a característica dessa será o produto das características dessas duas. Só que eu quero trabalhar com densidades, quero trabalhar no mundo real e não no mundo de Fourier. Então, com o caso nzinho igual a 2, somar apenas duas parcelas, é simples. A densidade de probabilidade de cada valor zzinho, isso é uma realização da soma, considera a gente integrar sobre todas as possibilidades de valores que a primeira variável aleatória pode realizar, desde que a segunda parcela da soma esteja realizando exatamente o complemento necessário para que a soma de x mais y se realize como zzinho. A densidade conjunta de x e y é fatorizada porque eu estou somando objetos independentes. Mas não
uma fórmula simples de convolução para me dar a densidade de probabilidade das possíveis somas de duas variáveis aleatórias independentes. Então, esse C vai fazer o papel da constante de normalização, isso aqui vai fazer o papel da soma de dois fatores. Então, vamos lá, bem explicitamente. Se vocês pegarem a fórmula anterior aqui, vocês podem fazer I igual a zero. Se o I for zero e o N for 2, se o I for zero e o N valer 2, a gente vai ter x0' igual a x0 mais x1 dividido por 1/2, né? 1/2 não, 1 sobre 2 elevado a 1 sobre alfa. Notem que nós não nos comprometemos com nenhum alfa. Nós só escolhemos, por simplicidade, n igual a 2, porque nós queríamos somar apenas duas parcelas. Agora, a gente pode simplificar a nossa notação mais ainda. x0 e x1 têm a mesma densidade entre si, que faz o papel desta densidade aqui. E x0' teria a mesma densidade que um x1', do que um x2'. Então, a gente não precisa desses zeros, dessas coisas aqui. Principalmente quando a gente vai escrever a expressão em termos de densidades, a gente pode escrever isso da seguinte forma. Aqui seria o x0', aqui seria x0 dividido por 2 elevado a 1 sobre alfa, aqui seria o x1 dividido por 2 elevado a 1 sobre alfa, mas como essas rôs aqui são iguais, a gente não precisa dessa distinção, a gente não precisa carregar esse zero, eu vou falar que eu tenho o rho de um x' genérico, não preciso carregar o índice zero. Rho de x' de x será uma integral, eu chamei aqui de mi o meu índice mudo de integração, ao invés de x, porque as duas tinham alguma coisa a ver com x. Olha só o que aparece aqui. Quem são essas densidades aqui? Depende da constante multiplicativa. Como a constante multiplicativa era 1 sobre 2 elevado a 1 sobre alfa, e uma constante multiplicativa tem o seu inverso aparecendo aqui, o que aqui vai aparecer para a gente é 2 elevado a 1 sobre alfa no numerador, vezes rho de 2 elevado a 1 sobre alfa mi. Pessoal, esse 2 elevado a 1 sobre alfa é esse 1 sobre c aqui. Ó. Essa é a primeira densidade. E a segunda será rho, também multiplicado por 2 elevado a 1 sobre alfa. Esse cara é esse. Só que aqui dentro, nós temos que escrever o argumento fixado menos o outro, menos o índice mudo. Aqui eu fixei x. Só que eu também multipliquei por 2 a 1 sobre alfa, como tinha acontecido aqui, que é esse fator. Então, aqui é 2 a 1 sobre alfa vezes x menos mi. Eu escrevi com sinal errado aqui, pessoal. Está escrito corretamente aqui, mas a ordem desses caras, né? Eu deveria ter escrito aqui x menos mi, análogo a esse z menos x aqui. O mi é o índice mudo de integração, o x é a constante fixa, que não tem nada a ver com essa integral, que é parametrizado por isso aqui, faz o papel do z. Só que todo esse argumento é multiplicado por 2 a 1 sobre alfa. Estou só aplicando essas duas regras. Pensem isso aqui com mais calma. Estou escrevendo explicitamente essa convolução. Dá para simplificar um pouquinho isso aqui. Chama essa variável de xi. Esse fator aqui, um deles, combina com esse dmi para dar um dxi. Vai estar sobrando só um único 2 elevado a 1 sobre alfa multiplicativo, que vai para fora da integral. Tá? Então, em suma, mudando da variável mi para a variável xi, a gente simplesmente mudou a variável de integração. Nós vamos ter aqui explicitamente escrito o nosso mapa de renormalização para T2. Nós especializamos em n igual a 2.
a relação funcional entre as duas densidades, né, num certo estágio e no estágio posterior, é uma relação funcional exercida por um tipo de operador. Esse operador, no caso T2, porque eu escolhi somar duas parcelas, ele é expresso explicitamente dessa forma. Isso aqui do lado direito é T2 agindo em ρ. Isso faz o ρ aparecer de uma forma não linear, porque faz parte da estrutura de convolução. Porque eu tenho um ρ para cada uma das duas parcelas que eu estou somando. Essas duas parcelas sendo somadas são a razão por trás de eu ter esse número 2 aqui e aqui. Tá bom? Ótimo. Temos explícito aqui para nós um mapa de renormalização, tá? Que nos permite evoluir uma ρ para outra em um passo. Notem que o 2 já foi incorporado aí, ele vai ser sempre constante. A gente quer considerar o que acontece se a gente aplicar agora esse mesmo mapa nesta ρ. E de novo, e de novo, e de novo. Bom? Bom, nós sabemos que mapas discretos, tá? Eu poderia ter chamado isso aqui de um ρn e isso aqui de um ρn mais 1, tá, gente? Só que a gente vai tentar caracterizar possíveis equilíbrios da forma mais simples possível, que é realizar uma análise de estabilidade linear em torno de um ponto fixo, que seria uma distribuição estável por essa transformação de renormalização. A construção inicial que a gente vai fazer, ela é análoga a um problema variacional, por exemplo, como aquele que resulta nas equações de Euler-Lagrange. Vocês devem se lembrar que no problema da braquistócrona, que a gente estuda em mecânica clássica, que é achar qual é a curva que, sob a ação da gravidade, nos dá o menor tempo de viagem de uma pequena massa, que vai andar por esse caminho, por esse fio, de um ponto inicial até um outro no plano, a gente tem uma análise variacional que nos leva às equações de Euler-Lagrange. E a gente estuda esse problema imaginando que há um caminho ótimo e a gente imagina pequenas variações, pequenos desvios desse caminho. E a gente busca um caminho estacionário, tá bom? Então aqui é parecido. Olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos imaginar que a gente vai partir de densidades não quaisquer, mas que vamos partir de densidades razoavelmente próximas de uma densidade alfa estável, que seria o ponto fixo. Rho estrela, para mim, seria um ponto fixo. Seria a densidade pertinente, seria a densidade que viveria nessa curva aqui, para o alfa escolhido. É um dos pontos dessa curva. Escolhi um alfa, quer dizer que eu escolhi um dos pontos dessa curva. Tudo bem? Então a gente vai imaginar, sei lá, digamos que fosse aqui, a gente vai imaginar que a gente não está muito longe. A gente vai imaginar que a gente está razoavelmente perto já do equilíbrio. Tá bom? Para a gente caracterizar qualitativamente esses possíveis pontos de equilíbrio. Então a gente vai imaginar que a densidade de partida seja uma densidade próxima da densidade estável atratora, a menos de uma função pequena. Como assim uma função pequena? Pessoal, é uma função mais ou menos arbitrária multiplicada por um parâmetro de expansão epsilon real. Nós, em física, às vezes falamos em função pequena, isso não faz muito sentido nesse contexto. A ideia é que você tem certas perturbações possíveis moduladas por um parâmetro de perturbação. Então, na verdade, qualquer expansão deveria ser em epsilon pequeno aqui. Fazer um escalar ser pequeno faz sentido. Querer dizer que uma função como um todo seja pequena é muito impreciso. Qual que é a ideia? Nós temos aqui um espaço de densidades. Notem, pessoal, aqui eu vou falar algo que normalmente os livros de física não falam, tá? Mas eu gosto de tomar cuidado com isso. Que objetos são esses? Que funções são essas que nós estamos somando? A gente vai ter aqui um espaço métrico de densidades. É possível a gente definir algum tipo de distância entre densidades, embora eu não vá definir isso, tá? Só que notem que múltiplos arbitrários de uma densidade ou combinações arbitrárias de densidades de probabilidade, arbitrárias,
em geral, não são novas densidades de probabilidade. Se eu não posso fazer combinações lineares, esse aqui não é um espaço linear, não é um espaço vetorial. Só que essas funções perturbação aqui, elas constituem um espaço de funções linear. É um espaço vetorial de possíveis perturbações. A gente pode considerar diferentes perturbações, todas elas serão pequenas, porque na verdade quem diz se você é pequeno ou não vai ser o parâmetro perturbativo epsilon, tá bom? Ok. Isso é importante, professor? Então você está somando uma função que não é vetor com uma função que é um tipo de vetor? Isso mesmo, pessoal. Lá em geometria analítica básica, a gente aprende uma operação que é soma de ponto com vetor para chegar num outro ponto, não é? A gente não costuma falar nisso lá quando a gente estuda geometria analítica básica, mas a gente define operações em que a gente soma objetos de naturezas distintas, certo? Em que você pode ir de um ponto para outro somando um vetor. A gente chama esse tipo de estrutura matemática de um espaço afim. Um espaço afim é caracterizado por um espaço de pontos e um espaço de vetores, de modo que você vai de um ponto para outro somando um ponto com um vetor, e isso dá um ponto. Quem faz o papel de ponto aqui são as minhas densidades. Elas não são vetores, mas elas são conectadas por vetores. Tá bom? Ok. Em relatividade restrita, o pessoal estuda um espaço afim dessa forma também, né? Quando você tem um pouco mais de matemática na história. Ok. Bom, dado isso aqui vai ser importante para a gente. Vamos tentar fazer o seguinte. Nossa, análise de estabilidade linear, nós fizemos isso com ponto fixo na aula passada, quando nós tínhamos mapas escalares. Qual que é a ideia aqui? Eu sei que o meu mapa de renormalização, T2, repito, esse 2 é uma constante. Eu agrego duas variáveis para somar para dar outra. Aplicado no ponto fixo, vai dar o próprio ponto fixo. Por outro lado, eu espero que se eu aplicar esse mapa no ponto fixo mais um desvio pequeno, eu fique próximo do ponto fixo. Então, na verdade, pessoal, essa diferença aqui vai ser a distância que eu estarei do ρ estrela depois de uma aplicação do mapa T2. Notem que isso faz o papel de um delta y, quando você tem uma função y igual a f de x, né? Em algum sentido. Isso aqui é um delta y. Bom, vamos ver o que nós podemos fazer. Aqui, pessoal, eu estava distraído fazendo as notas de aula, eu acabei escrevendo o termo, a segunda parcela subtraída antes da primeira, tá? Então, perdoe-me, esse menos vem para cá. T2 atuando em ρ estrela, na densidade estável, vai ser quem? Quem é T2? Nós temos uma fórmula para ela. Temos uma expressão, é essa aqui, ó. Constante integral de produto de ρs com a estrutura de convolução. Só que em quem? Não numa densidade qualquer. Nós estamos aplicando essa primeira aqui na densidade estável. Então tá aqui, menos constante integral do produto das densidades estáveis. Mais o primeiro termo, eu pus ele aqui entre chaves, por mais que não tenha aberto ele ainda. Constante, integral. Olhem quem é a ρ em questão aqui agora. É ρ estrela mais εh. No argumento epsilon. Então é ρ estrela de epsilon mais... Desculpem, xi, tá, gente? Nossa, que branco que me deu. Claro que essa letra grega é xi. Então, aqui é, no argumento xi, ρ estrela de xi, mais epsilon h de xi. Este cara aqui é a densidade onde o T2 está sendo aplicado com o argumento xi. E ela é multiplicada pelo argumento, complementar, né? Se aqui é xi, aqui é 2 a 1 sobre alfa x menos xi. Ρ estrela mais epsilon h neste argumento. Mais uma vez, eu tenho o produto de duas ρs.
Só que as ρs neste termo aqui são dadas por ρ estrela mais epsilon h. Ó, ρ é ρ estrela mais epsilon h. Tá bom? É claro o que nós vamos fazer agora. Vamos distribuir este ρ estrela pegando este ρ estrela. Isso vai dar um termo que vai se cancelar com o primeiro. Surgem 4 termos na distribuição do produto destes dois monômios. O primeiro, como eu acabei de dizer, cancela com aquele. Nós também vamos ter um termo de ordem epsilon ao quadrado. Nós vamos reter aqui apenas os 2 termos de ordem epsilon. São os termos cruzados, que trazem um ρ estrela de uma expressão com o h da outra. Com esses dois diferentes formas da gente fazer os argumentos. E não me importa o termo de epsilon ao quadrado. Vou deixar ele aqui nessa expressão. Só que esses 2 termos lineares em epsilon, na verdade, eles são iguais. Uma mudança de variável aqui, ó, muda essa variável para uma outra letra. Só que ao invés de mudar para uma outra letra, eu já chamei de xi de novo. Vocês vão perceber que essas 2 integrais são iguais. Então, na verdade, nós temos 2 vezes cada uma delas, mais os termos de ordem epsilon ao quadrado. Lembrem-se que eu explicitei o epsilon aqui para a gente poder fazer essa perturbação de uma forma consistente, só que o produto epsilon vezes h é a função perturbativa eta que nos desvia da nossa distribuição estável, que é o nosso ponto fixo. Tá? Então, em algum sentido, é uma pequena função que deforma o nosso caminho, como no cálculo variacional, na obtenção das equações de Euler-Lagrange. Tudo bem? Ufa, tá bom. Para que isso serve? Ó, vamos lá. Ora, assim como num mapa unidimensional, cuja estabilidade nós analisamos na aula passada, e a imagem do seu mapa próxima do ponto fixo, aproximadamente te dava o ponto fixo com um novo afastamento, e vocês devem se lembrar que nós comparamos a nossa distância original ao ponto fixo com a nossa distância ao ponto fixo depois da aplicação do nosso mapa. E nós tentávamos ver se essa distância tendia a diminuir ou aumentar, e isso seria a diferença entre nós termos um ponto fixo estável ou instável, respectivamente. Nós temos aqui a mesma noção. Se eu tenho ρ estrela mais um epsilon, não é epsilon, mais um eta, desculpem-me, um ρ estrela mais um eta de distância antes de eu aplicar o mapa, depois que eu aplicar o mapa, eu espero ter um eta', que é uma nova distância, uma nova função de distanciamento em relação ao meu ponto fixo. Então, lá no mapa unidimensional, eu chamava distância original de ΔN, distância final de ΔN mais 1. Aqui eu estou chamando de função distância original de eta, função distância da minha densidade estável de eta'. Esse cara aqui poderia estar escrito como N mais 1 e esse eta com N. Só que eu preferi botar um linha aqui que não tem nada a ver com derivada, simplesmente é a próxima distância, porque a gente vai usar índices para outras coisas daqui a pouco. Então a gente vai ter uma relação dada da seguinte forma. Nós vamos ter um novo mapa, que é o que diz se a nossa distância à distribuição estável ponto fixo torna-se uma nova distância com uma iteração do mapa T2, só que essa distância ela evolui segundo um outro mapa. É um mapa linearizado, que é um tipo de derivada da T2. Notem que a transformação T2, voltando, nos mapeava ρ antiga para ρ nova. E era um mapa não linear em ρ. Só que agora, quando eu digo que a minha ρ
potencialmente equivalente a uma distância de uma distribuição de equilíbrio que já está na minha mente, se eu estou pensando sempre numa certa Rho estrela que vai ser a alfa estável em questão, se eu já sei quem é ela, eu caracterizo essa por essa distância, por essa função distância. Essa função distância, ela evolui com os mapas. Só que ela evolui, desde que eu esteja perto o suficiente da distribuição estável, ela evolui segundo um outro mapa, que é um mapa, pessoal, linear na distância eta. E esse novo mapa linear eu chamo de DT2. Vamos olhar para uma cara explícita dele. Tá aqui, ó. Eu disse que é o seguinte, agora eu tenho um mapa linear DT2, esse D é de grande derivada da transformação, e ele é definido da seguinte forma. Pegue a sua deformação ou perturbação inicial associada a uma Rho, ela irá mudar para uma eta linha, uma nova distância. E isso não é algo que está sendo aplicado em Rho. Aqui eu estou pegando sempre um Rho estrela fixado. É uma função constante. Não uma função de valores constantes, mas uma única função que está na minha mente, um único atrator. O que eu tenho que ver é a ação desse procedimento em eta, e essa ação é linear. Aqui aparece apenas um eta, em contraste com o Rho vezes Rho do mapa T2. Agora é um novo mapa, DT2, que age numa distância, função distância eta, para me dar uma função distância eta linha. Se em algum sentido essa função distância for menor do que a função distância original, isso quer dizer que eu estou me aproximando da distribuição alfa estável. Tudo bem? Ufa! Como é que a gente quantifica isso agora? Pessoal, deixa eu conferir só o tempo transcorrido aqui, ok? Lembrem-se que vocês podem fazer perguntas, tá? Tá entendido minimamente? Claro que vocês deveriam conferir as contas aqui, mas temos um novo mapa, que agora age nas funções eta. E esse mapa é linear em eta. Isso é muito importante. Contraste que a gente faz é com o mapa não linear de renormalização que agia nas Rhos. Tá bom? Aí agora vem um processo de falta de rigor físico, que a gente vai... falta de rigor matemático, em que nós vamos cruzar os dedos, não vamos provar que certas propriedades boas existem, embora seja razoável ou factível admitir que elas existam. Bom, antes de mais nada, eu já tinha dito que o espaço das perturbações h de x era um espaço linear, um espaço vetorial de funções, embora o espaço das Rhos não assim o fosse. Pessoal, vocês podem verificar que a condição que a gente exigiria para essas perturbações é que sejam funções integráveis e cuja integral dê zero. Porque se eu fizer isso, eu garanto que qualquer Rho mais um epsilon h vai estar normalizada para qualquer densidade inicial. Então essas h são funções das quais a gente exige relativamente pouco, elas têm que ser integráveis de integral nula, e é razoável a gente imaginar que elas constituam um espaço de Hilbert de funções. Quase todos os espaços relevantes para a física, espaços de funções, são espaços infinitos, porém de base enumerável, são espaços de Hilbert, como numa série de Fourier, ou polinômios de Legendre, e assim por diante. Tá bom? Então, né, o nosso espaço vetorial de perturbações, nós vamos admitir que ele seja um espaço de Hilbert. Então, o nosso DT2 é um operador linear nesse espaço de Hilbert. Ele age no vetor, que é a função eta, de uma forma linear. Vamos imaginar que esse operador possua um conjunto completo de autofunções, já que ele é um operador linear no espaço de funções. Pessoal, rigorosamente, nós deveríamos estudar as propriedades desse operador, porque não é todo operador de um espaço de Hilbert que admite um conjunto completo de autofunções. Tá bom? Mas nós físicos vamos admitir que exista, para pelo menos a gente extrair alguma possível consequência qualitativa. Então vamos imaginar que exista um conjunto completo de autofunções, enumerável,
apesar de infinito, de funções θn de x. Então, seriam funções que, sob a ação desse operador linear, reproduziriam as próprias funções com certos autovalores. Tá bom? Notem, eu preciso mostrar a equação lá em cima para vocês, que, ora, a própria densidade ρ estrela é uma das possíveis funções que esse operador pode engolir. Ele foi feito para engolir as H's, mas o operador formalmente ele admite a função ρ estrela como uma autofunção com alto valor 2. Como que vocês podem ver isso? Se a gente jogasse ρ estrela aqui, nossa, estaria aparecendo ρ estrela vezes ρ estrela com argumentos em convolução. Seria exatamente o mapa T2 aplicado em ρ estrela. O mapa de T2 só recebe um input, que é eta. Mas já tem uma ρ estrela esperando. Se esse eta fosse ρ estrela, a gente teria a mesma ação não do mapa de T2 em eta, mas do T2 em ρ, exatamente no ponto fixo. E aí esse 2 aqui seria a única diferença. Então ele faria o papel do alto valor. Confiram isso depois. Tá? Mas existe pelo menos uma autofunção com esse alto valor. Nós vamos atribuir o índice 0 para esse cara. Tá bom? Ora, dissemos que temos um espaço de Hilbert, dessas nossas perturbações. Temos operadores definidos nesse espaço funcional, nesse espaço vetorial de funções. Admitimos que esse operador admite uma base completa de autofunções. Se é uma base completa, as perturbações eta, cada uma delas, pode ser expandida nessa base. Tudo bem? Isso aqui é como se fosse uma série de Fourier, pessoal. Que seriam as infinitas exponenciais imaginárias complexas. Na verdade, iriam de menos infinita a mais infinito, no caso de Fourier, né? Mas tem certos coeficientes. Tudo bem? Uma expansão numa base completa do seu espaço. Vamos ver o que aconteceria, então, a gente admitindo que existe essa base de autoestados do operador linearizado dt2. Ora, nós vimos que dt2 age numa função perturbação eta e me dá uma nova perturbação eta'. Vamos colocar essa expansão aqui. Claro que a nova perturbação eta', ela teria uma densidade análoga a essa, mas ela é outra função. Então, ela vai ter coeficientes ni'. São outros coeficientes, mas com as mesmas autofunções. Essa aqui é a expansão desta perturbação, dessa função. O dt2 vai agir no vetor eta, na função eta. Mas a função eta é expressa como uma combinação linear das autofunções do dt2. Só que esse operador é um operador linear. O T2 não era agindo nas ρ's, mas o dt2 é. Então, se ele é linear, operador do somatório, constantes, o operador vai agir nas autofunções. Coeficientes eta', ficam aqui esperando, dt2 agindo em suas autofunções, nos dá múltiplos dessas autofunções por construção. Por isso que elas são autofunções. Ora, combinação linear de elementos de uma base, combinação linear de coeficientes vezes os mesmos elementos dessa base de funções. Nós sabemos que num espaço de Hilbert, apesar dessa base ser infinita, nós podemos identificar coeficientes termo a termo, como fazemos em espaços vetoriais de dimensão finita. Então, a nossa conclusão é que cada um dos coeficientes ni', linha, evoluído, cada um deles é o ni' anterior, multiplicado pelo alto valor pertinente do operador dt2. Como é que é, professor? Pessoal, tem uma perturbação que caracteriza a sua ρ em um estágio. Essa ρ corresponde a uma sequência infinita de coeficientes ni', tá? São os seus coeficientes na expansão numa certa base de autofunções.
um vetor qualquer no 3D, é algo vezes I chapéu, algo vezes J chapéu, algo vezes K chapéu. Então aqui, esses coeficientes caracterizam esse vetor. Só que quando eu aplicar o mapa de renormalização, a minha ρ vai para uma rolinha, certo? Ou equivalentemente, a minha eta vai para uma etalinha. A gente não está mais olhando as ρs, porque aquele mapa era não linear. Nós estamos olhando só as perturbações, eta para etalinha, porque é um mapa linear. Mas eu estou no mesmo espaço. Então, na verdade, os meus coeficientes mudam em termos, né, quais são os pesos que eu dou para cada uma dessas autofunções, cada um desses elementos de base. Esses pesos evoluem da seguinte forma. O peso correspondente ao nésimo elemento da base, ele evolui de acordo com o alto valor pertinente àquele elemento da base. É um alto valor do operador linearizado de renormalização. Esse operador derivada. Pessoal, o módulo de cada um desses autovalores, esses autovalores são constantes, tá? Esses caras aqui, eles não têm linha ou não linha. Eles são os autovalores do operador dt2. Eles estão fixos. Presos no índice n, mas estão lá. Quem vai evoluir ao longo do tempo é cada um desses rostos, desses nis. Então, por exemplo, Ni3. Existe um Ni3 que é, para sua perturbação inicial, o coeficiente da do terceiro autoestado do seu operador de renormalização. Esse Ni3, você aplica a renormalização uma vez. Ele vai virar um Ni3 linha. Para o mesmo autoestado, agora você tem outro peso. Aplica de novo. Esse Ni3 linha vai para um Ni3 duas linhas, duas aplicações. Ni3, Ni3, Ni3. Esse Ni3 vai evoluindo. O Ni2 também, o Ni1 também. Os seus pesos em relação a esses autoestados vão evoluindo. O que vai acontecer? Se um desses autovalores tiver módulo maior do que 1, quer dizer que o autoestado de índice n vai se tornar cada vez mais relevante, porque o módulo do coeficiente Ni_n', do módulo do coeficiente Ni_n, vai se tornando cada vez maior, com a sucessão das aplicações da sua renormalização. Por outro lado, se o módulo do lambda n for menor do que 1, aquela componente tende a desaparecer. E nós já vimos que quando a gente caminha para um ponto fixo, a gente tem um autoestado, que é o de índice 0, esse cara não desaparece e você caminha para qual função de base? Para o ponto fixo. Ou seja, em todos aqueles nossos casos em que a gente vai caminhar para uma distribuição alfa estável, a gente espera que todas as componentes desnecessárias, além do θ0, tendam a sumir com o tempo. Ok? Então a gente esperaria que esses Ni_n's tendessem a 0 para todos os valores não nulos. Está tudo aqui. Tá? Notem que isso vale para qualquer n de 0 a infinito, em princípio. Então vamos lá, para a gente fechar aqui a nossa aula, para que uma certa densidade inicial, qualquer, mas não é muito qualquer não, ela não pode estar muito longe de um possível atrator. Então, ela é um atrator mais uma perturbação. E essa perturbação, essa função distância, é uma superposição dos autoestados do operador linearizado de renormalização. Então, esses coeficientes aqui. Para que uma certa ρ pertença à bacia de atração do ρ estrela, sob T2, notem que esse n aqui não tem nada a ver com n igual a 2 que eu peguei, tá, pessoal? Talvez eu devesse ter posto um outro índice aqui, I, J, K. Esse n não tem nada a ver com o n que ficou fixo em 2 para o nosso coarse graining, tá? Para que pertença, é preciso que o lambda n seja menor do que 1, ou de módulo menor do que 1, toda vez que você tiver tido uma componente naquela direção.
você vai precisar que a componente numa direção que você não quer que sobreviva para você chegar em rho estrela, você precisa que aquilo diminua. Nessas condições, cada NN, né, se o alto valor associado for menor do que 1, cada NN tenderá a zero quando M tender a infinito. M é o número de aplicações desse nosso T2. Número de aplicações desse nosso T2. Claro que essa tendência a zero não vale para o Ni zero, né? Porque o Ni zero tem tudo a ver com a componente que a gente quer que permaneça, que é o próprio ponto fixo. Bom, talvez aqui eu tenha sido... acho que não faz sentido ter rho estrela aqui e como índice zero aqui, tá, pessoal? Acho que talvez eu pudesse ter começado esse índice em 1 aqui, tá bom? Porque eu gostaria que os outros caras caíssem. O fato é, eu quero que componentes desnecessárias tendam a morrer para que eu possa convergir para uma distribuição rho estrela, que é uma densidade alfa estável. Tá? Essa ideia ela é aplicada em problemas de física muito mais elaborados. Eu preciso discutir melhor a relevância física disso em outras aulas, certo? Mas você vê que você tem direções nesse seu hiperespaço do operador linearizado que tendem a sumir, outras que tendem a crescer, outras que tendem a permanecer. A gente vai chamar esses parâmetros de escala Ni de uma certa densidade, nós vamos chamá-los de relevantes, marginais ou irrelevantes, se os autovalores associados àquele autoestado forem maiores do que 1, iguais a 1 ou menores do que 1, respectivamente. O caso menor do que 1 é particularmente interessante, porque isso vai fazer essas componentes indesejadas que fariam a minha densidade não ser a estável sumirem com o tempo, aí eu caminho para ela. Realmente, a gente lá no mapa unidimensional simples, vocês devem se lembrar que tinha um número, né, que era o módulo da derivada do seu mapa, que devia ter módulo menor do que 1 para que o ponto fixo fosse estável, não é? Aqui é a mesma ideia. Né? Isso era o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação, embora nós possamos abrir. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa gravação aberta para algumas dúvidas e depois a gente pode encerrar. Tudo bem? Então eu vou voltar aqui para onde eu vejo participações de vocês. A gravação continua aberta. Por favor, coloquem algumas dúvidas aqui, a gente registra as dúvidas para quem assistir a aula depois. Ô, Léo. Fala, Rodrigo. Já exatamente nesse ponto no final, né, que você notou que nessa sua expansão você não deveria incluir o coeficiente associado à própria rho estrela, né? Sim. Isso tem a ver com a dúvida que eu já tinha ficado antes, né, que é você tá tratando rho estrela como um elemento desse teu espaço vetorial, né, no qual você está definindo tudo, né? Só que rho estrela não satisfaz aquela condição de integral ser 0, né? Integral é 1. Né? É verdade. Então, me parece que, na verdade, você nem deveria pensar nele como um elemento dessa base, e o que importa é que todos os autovalores vão ser menor que 1. Né? Eu tentei falar um pouco mais de matemática, embora os livros de física fujam da matemática insistentemente, certo, Rodrigo? Então, na verdade, eu fui induzido pelos textos que eu consultei a incluir este comentário aqui, e na verdade esse comentário eu percebi aqui durante a própria aula que é completamente inadequado. Sem sombra de dúvida, a função rho estrela, ela não faz parte desse espaço, se eu quero ser um pouco mais preciso matematicamente, ela não faz parte do espaço de funções que eu quero considerar, porque realmente o espaço de funções que eu quero considerar é esse aqui. Então, eu não deveria falar da rho estrela como um autoestado desse mapa linear. Mas repare, então, tirando esse comentário, e eu vou corrigir isso depois, nada muda. Simplesmente, a rho estrela não entra na minha discussão. Eu começaria isso aqui em 1, porque eu não ganho nada com esse índice 0, isso não muda nada a minha discussão. E a minha expansão seria uma densidade qualquer, seria esse rho estrela, mais um rho que começa em 1, e nenhum desses tetas tem nada a ver com a rho estrela. Aí eu corrijo, mas é claro que do jeito que eu registrei, realmente foi contraditório.
Não, perfeito. Respondi a sua pergunta, é isso mesmo? Exatamente, é perfeito. E aí a minha próxima pergunta, rapidinho só, é que você pediu para os lambda n serem, no caso agora são todos, né, serem menores que 1. Sim. A minha dúvida é, eles são por alguma razão positivos, assim? Então, eu confesso que ao preparar a aula nesse tema, na verdade eu já estudei esse assunto antes, mas foi a primeira vez que eu preparei a aula desse assunto, certo? Aí eu fiquei em dúvida se eu poderia provar que esses autovalores seriam sempre positivos ou não, certo? Vai ter algo na estrutura, provavelmente, desses mapas de renormalização, que eu imagino que sim. Mas como eu não achei prova, aí eu fiquei um pouco inseguro. Eu preciso ver isso melhor para ver se eles poderão ser negativos ou não. Porque o critério deveria ser por módulo, certo? Talvez se eu tivesse jogado o módulo aqui já fosse mais universal e não teria nenhum perigo de eu estar errado, certo? Não sei dizer, realmente eu não lembro se teria uma possibilidade desses caras aqui serem negativos. Tá? Não, perfeito, Léo, obrigado. Imagina. Isso é algo que os livros de física não discutem, né, Rodrigo? E eu meio que fui preparando o tema e eu fui pondo os comentários mais matemáticos, só que eu não tive tempo de investigar tudo. Então, realmente tem essa dúvida aqui. Tá? Mas creio que se você colocar módulo em torno desses caras aqui, essas afirmações aqui continuam todas iguais, tá? Entenderam as perguntas do Rodrigo, pessoal? Querem fazer novas perguntas? Notem que nós podemos continuar sem gravação também, tá? Eu vou aguardar mais alguma manifestação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui com gravação, se ninguém se manifestar, eu encerro a gravação e a gente pode continuar a tirar uma outra dúvida. Satisfeitos no contexto de gravação? Então tá bom. Então eu vou encerrar a gravação, mas a gente vai poder continuar aqui.